Tem muita gente tentando mudar de vida com disciplina, jejum, leitura bíblica e muito esforço, mas continua preso ao mesmo pecado. A pergunta de hoje é muito simples: de onde realmente vem a mudança que Deus espera de nós? É isso que nós vamos ver e conversar um pouco no programa de hoje. Meu nome é Olavo Cortez, eu sou marido de Luana, pai de Pedro, de Olívia e de Lissa. Eu sou um cristão comum, transformado pela graça de Deus, absolutamente convicto de que a Bíblia é suficiente para nos guiar em tudo o que realmente importa. Eu, particularmente, ainda não venci todas as minhas batalhas, mas eu já venci batalhas suficientes para crer que é possível vencer o pecado, é possível crescer em santidade e, principalmente, é possível viver para a glória de Deus, pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. Esse programa vai ao ar todos os dias, às 23 horas, e o propósito é muito simples: ajudar você a enfrentar os dilemas da vida com sabedoria bíblica e uma verdadeira esperança. O texto que nós vamos refletir a respeito hoje está em Filipenses capítulo 3, versos 18 e 21. Se você estiver com sua Bíblia, esse é o momento de abrir, porque nós vamos ler esse texto. Se você não tiver com a sua Bíblia, acompanhe aqui na tela. Filipenses capítulo 3, versos 18 ao 21. O texto vai nos dizer: pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar. Senhor Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui na internet, refletindo um pouco mais acerca de quem o Senhor é, acerca de quem nós somos e, principalmente, acerca da tua obra em nossas vidas, cada um dos seus reflexos. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática esse nosso conhecimento, que ele não se restrinja a algo que apenas acumulamos em nossas vidas, mas que ele seja convertido em prática, que ele alcance a vida diária, o cotidiano, que a nossa teologia e o nosso conhecimento acerca do santo não seja apenas para encher os nossos corações de orgulho, mas para que sejamos cheios do teu Espírito e consigamos, portanto, refletir essa plenitude através de cada uma das nossas escolhas, através de cada uma das nossas decisões, através de cada um dos nossos comportamentos. É o que nós oramos no nome de Jesus. Em algum momento da sua vida, você inevitavelmente vai precisar encarar uma verdade muito incômoda. A mudança real nem vem da sua força de vontade, nem vem da disciplina que você eventualmente estabeleça de forma rigorosa em sua vida. A mudança real, ela nasce de uma profunda rendição
ao poder de Deus. Mas isso é muito difícil de aceitar, mesmo para nós cristãos. E isso é difícil de aceitar simplesmente porque fere de morte o nosso desejo absolutamente desordenado por controle. É por isso que muitos homens, em sua luta contra o pecado, contra os vícios, contra os desejos desordenados, terminam oscilando entre dois extremos muito perigosos. Ou esses homens vivem uma eterna passividade resignada, uma passividade tamanha a ponto de que o próprio fracasso se torna a identidade desse homem, ou termina mergulhando em um ativismo religioso de forma pecaminosa. Um ativismo religioso que tenta vencer o pecado na força do próprio braço. Perceba que nenhum desses dois caminhos conduz a uma transformação verdadeira. O apóstolo Paulo, ele nos ensina um caminho diferente. Ele nos mostra um caminho mais profundo, um caminho mais doloroso, porém um caminho muito mais glorioso. Esse caminho é simples, esse caminho é o caminho da mudança operada por Deus. A mudança operada pelo poder do Espírito Santo que atua em nossos corações. E nesse caminho mais profundo, mais doloroso, mas mais glorioso, nós tão somente respondemos com fé, esforço e esperança. Mas a fonte da mudança, o combustível da transformação, não é a nossa força de vontade ou a nossa disciplina. A fonte da mudança, o combustível da transformação, é, na verdade, o poder do Espírito Santo. Na carta aos Filipenses, Paulo descreve essa realidade com lágrimas nos olhos. É o que nós acabamos de ler no texto. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando. Essas lágrimas, elas tinham motivo de existir. Paulo vê ao seu redor muitos que andam, que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Pois é. E o interessante nesse texto é que Paulo não está falando a respeito de hereges declarados. Não. Paulo não está falando a respeito de ateus militantes. Paulo está falando de homens religiosos. Homens que talvez até frequentem suas igrejas, mas cujo estilo de vida denuncia algo terrível. O estilo de vida desses homens denuncia a rejeição prática daquilo que a cruz representa. É exatamente isso que eles rejeitam. A cruz de Cristo. Eles rejeitam a cruz que representa a morte. A cruz que representa a morte do ego, a morte dos prazeres carnais, a morte do orgulho. Esses homens religiosos, eles rejeitam essa morte porque eles querem viver para os seus próprios deleites. Eles vivem para satisfazer os desejos de seu coração, buscam honra em coisas vergonhosas e têm suas mentes completamente absorvidas pelas coisas terrenas, pelas coisas aqui desse tempo. Vivem como se o centro de suas vidas fosse seus próprios umbigos. E isso não é apenas mundanismo, não. Isso é uma rebelião contra a cruz de Cristo. E o fim desses homens, o próprio texto nos diz, o fim desses homens é a perdição eterna. Paulo, no entanto, ele não descreve essa realidade
espiritual com ar de superioridade. Não, de forma alguma. Ele chora, ele chora. E a razão desse lamento não é apenas teológica, de forma alguma. Ela também é pastoral. Paulo sabia que essa enfermidade, ou seja, que essa busca constante por coisas terrenas, não era uma ameaça muito distante da realidade dele. Não. Essa busca pelas coisas terrenas é, na verdade, uma grande tentação que está presente na vida de todos nós. Uma tentação que está presente na vida daquele povo, mas também está presente na vida de hoje. O perigo de trocar a vocação celestial por um cristianismo confortável, um cristianismo palatável, um cristianismo sensato, domesticado, um cristianismo que não confronta, é muito real. E muitas vezes isso se manifesta com uma aparência de piedade. E essa aparência de piedade pode se manifestar de muitas formas. Ela pode se manifestar como um zelo excessivo por uma doutrina específica. Pode se manifestar nas boas intenções religiosas, porém vazias. Pode se manifestar numa disciplina de fachada. Então, o grande problema por trás de todas essas coisas é porque todas elas vêm carregadas de um coração afundado em prioridades terrenas. Nós fazemos planos para garantir o futuro dos nossos filhos, nós fazemos planos para garantir o nosso próprio conforto, fazemos planos a respeito da nossa carreira, mas quantos de nós temos chorado ou sacrificado a própria vida por causa da glória de Deus? Quantas vezes oramos menos do que comemos? Quantas vezes investimos mais no conforto do corpo do que na santidade da alma? Mas Paulo, ele, diante de todo esse cenário de tristeza, ele nos apresenta uma esperança que nunca decepciona. Depois de confrontar aquele povo, Paulo consola aquele povo. Paulo, ele nos lembra que a nossa cidadania não está nessa terra. A nossa pátria está nos céus. É de lá de onde também aguardamos o Salvador. É de lá de onde também aguardamos ansiosamente o Senhor Jesus Cristo. É isso que o texto nos diz no verso 20. E essa verdade muda tudo. Nós vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. E como já foi dito, somos estrangeiros aqui, somos soldados sob o comando de outro rei. Nós fazemos parte de uma colônia celestial espalhada entre as nações. E esse rei, o verdadeiro Senhor, mais poderoso que César, mais confiável que qualquer governo, ele está voltando. E ele virá não apenas para nos levar aos céus, mas para, como está escrito no verso 21, transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Essa é a esperança. E essa esperança não é uma esperança platônica, não é uma esperança etérea, não é uma esperança vaga, não, de jeito nenhum. Ela é uma esperança concreta, física, gloriosa. Essa redenção que nós esperamos envolve o corpo, envolve o coração, envolve o mundo, envolve toda a criação. E é interessante pensar que a energia que Deus vai usar para transformar todo o universo é a mesma energia que já opera
em nossos corações. É por isso que somos chamados, diante dessa necessária dinâmica de mudança, a cumprir um duplo movimento. Nós trabalhamos com temor e tremor, mas, ao mesmo tempo, nós confiamos com plena certeza que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. É isso que traduz o texto de Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. A vida cristã, portanto, é luta e redenção, é esforço e dependência, é carregar a cruz todos os dias, mas sabendo que Cristo não apenas já carregou essa mesma cruz, mas também é o centro da responsabilidade por nossa transformação. Eu entendo que você possa estar cansado. Eu entendo que você pode estar lutando há muitos anos contra o mesmo pecado. Você pode até pensar que a sua história já está definida pelo seu pecado. E eu quero dizer a você que a resposta para esse seu pensamento é não. Definitivamente, a sua história não está definida pelo seu pecado. Em Cristo, você pode mudar. Em Cristo há esperança, porque é Deus quem está transformando o seu coração. A mudança à luz das Escrituras não é um sonho, é uma promessa. Se você, portanto, está em Cristo, você foi alcançado por um poder irresistível, por um poder eterno, por um poder glorioso. O mesmo poder que um dia vai subjugar todo o universo já está operando agora, nesse instante, em você. Portanto, lute, ore com fervor, confesse com sinceridade, corte pela raiz o pecado que tem afastado você da cruz de Cristo. Trabalhe, se esforce, lute contra seus vícios com diligência e temor. Mas, acima de qualquer coisa, renda-se ao senhorio de Cristo. Renda-se ao poder daquele que prometeu completar a boa obra que já começou em você. Não aceite viver como se você fosse um fracassado. Você não é um derrotado. Em Cristo, você é alguém em processo de redenção. O seu corpo está humilhado. O texto fala sobre isso. Mas ele vai ser transformado. Ele será glorificado. É o poder de Cristo que realizará essa transformação. Sua mente ainda luta contra os desejos terrenos do agora, mas ela será plenamente alinhada com a mente de Cristo. E enquanto isso não ocorre, saiba que a sua identidade está segura nele. Lembre-se que a sua pátria está nos céus, o seu Senhor é Jesus. Eu peço a você que hoje escreva uma oração honesta. Reconheça sua fraqueza, confesse seus desejos, renda a Cristo aquilo que ainda não foi colocado debaixo do seu domínio. Peça a Cristo não apenas a ajuda, mas peça para ser transformado. Trabalhe, mas confie, porque é Deus quem está operando em você. Vamos orar. Senhor, obrigado por saber que a mudança que eu tanto almejo, a mudança que eu tanto espero, não depende de mim. Eu
Já caí algumas vezes e não quero voltar a cair, mas eu sinto que quanto mais eu me esforço, menos força tenho, menos força para vencer eu tenho. Eu acho, Senhor, eu acredito que eu estou depositando na luta muito mais esforço do que dependência. Então eu hoje quero pedir transformação. Eu quero me render a Ti, Senhor. Eu quero colocar toda a minha vida debaixo do Teu senhorio, para que o Senhor trabalhe em meu coração cada aspecto da mudança. Eu não quero mais lutar sozinho, eu não quero mais me esforçar em vão, não, Senhor. Eu quero depender de Ti. É o que eu oro no nome de Jesus. Se essa mensagem edificou a sua vida de alguma forma, se tocou o seu coração, compartilhe com alguém. E volte amanhã para mais uma dose de confronto e esperança. Porque enquanto o mundo dorme, nós seguimos lutando contra o pecado e vivendo para a glória de Deus, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.